Boa tarde, data de hoje, 6 de maio de 2020, às 16h58. Sou Raquel Rodrigues, professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, e a entrevista faz parte do projeto de extensão LAMULI, Laboratório Multidisciplinar das Licenciaturas. O projeto é a formação de professores em Educação Física da UFES e a relação com a educação básica, contribuições do componente curricular estágio, que está articulado com a disciplina de estágio curricular 4 do curso de Educação Física, que trata a educação física no ensino médio. O projeto possui o objetivo de compreender o lugar do planejamento na execução de atividades nas aulas de educação física, bem como a superação da dicotomia teoria e prática a partir da abordagem crítica superadora. Quero agradecer à professora Josiane Clímaco pela disponibilidade em participar dessa entrevista e em trazer um pouco da sua experiência aos alunos do ensino médio da escola pública. A professora é doutoranda em Educação pela PPGE-UFBA desde 2017, mestre em Educação pela PPGE-UFBA em 2016, graduada em Licenciatura em Educação Física pela Fundação Oswaldo Aranha em 1990, atualmente é professora, Secretaria de Educação do Estado da Bahia, professora da Faculdade Maria Nilza Famã, tem experiência na área de gestão escolar, formação de professores em Educação e Educação Física, em esporte, capoeira, dança, ginástica, jogos e brincadeiras e cultura popular no âmbito da cultura corporal, corpo, ancestralidade, memória e processos pedagógicos sobre a educação para as relações étnico-raciais. É pesquisadora, recebeu o prêmio do Esporte Educacional 2014, Petrobras, e prêmio Educar para a Igualdade Racial em 2015. Possui trabalhos aprovados em eventos nacionais e internacionais, participa do grupo de pesquisa LEPE-UFBA, além de participar e dirigir atividade científica. Professora, muito obrigada pela sua disponibilidade. E para iniciar essa nossa entrevista, eu gostaria de perguntar, sim, e o que é a dança? Como são classificadas as danças? Pois bem, primeiro, agradecer a você, Raquel, em nome do LAMULI, né? Entender enquanto a pesquisa e a extensão é tão importante para o nosso trabalho, para o trato com o conhecimento na formação de professores de educação física. Quero saudar também os nossos estudantes da educação básica, são 800 mil, quase 800 mil no estado da Bahia. É um território que tem vários territórios de identidades a partir de seus 417 municípios. E nós temos que entender aí tanto das escolas que estão nos grandes centros, mas também nas escolas do campo, certo? Então, minha saudação, meu grande abraço para vocês. Bem, o que é dança? Como classificar as danças? Primeiro, a gente tem que entender que a dança ela é um patrimônio sócio-histórico cultural da humanidade. Patrimônio esse que ele deve ser acessado por todas e todas, que faz parte de uma formação social. Então, nós temos, quando essa dança ela adentra a escola, né? Ela é tratada na escola, ela deve ser tratada de uma forma com a intencionalidade para o desenvolvimento humano desses estudantes. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. E que ela é um patrimônio sócio-histórico-cultural, observa-se que essa dança ela vai muito além apenas do sentir, do movimento, da leveza, tudo isso faz parte. Mas compreender que nós vamos trabalhar com a objetividade, com a realidade sociocultural desse estudante e também compreender que nós vamos trabalhar com as suas subjetividades, certo? Então, é um par dialético que eles, né, a gente já diz no materialismo histórico dialético, eles são simultâneos, eles se dialogam o tempo todo, não pode haver uma dicotomia, tem uma grande importância justamente na formação desse ser humano. Como que essa dança vai se classificar? Se ela é um patrimônio, estudantes, sócio-histórico, cultural da humanidade, a gente tem que compreender que ela é um conteúdo clássico da educação física também.
porque ela também permeia pelas artes. Então, a gente já foge àquele discurso. Ah, quem tem que dar aula de dança na escola? É o professor de artes, é o professor de educação física. Desde que a dança, ela adentre a escola de uma forma, com seu trato com o conhecimento, sistematizada, qualquer professor, ele pode se utilizar do conteúdo dança, sabendo que para a educação física, ela é um conteúdo. E esse conteúdo, nós vamos trabalhar nas nossas aulas através de suas classificações, pensando o que é clássico em cada continente, certo? Tanto no europeu, no asiático, na Oceania, e por aí vai. O africano, aqui nas Américas, pensando que nós temos também, em cada continente desse, o que nós chamamos de danças tradicionais, as suas danças populares, pensando que no mundo, a partir da apropriação cultural, nós não podemos esquecer isso, a gente vive num mundo onde existe o modo de produção capitalista, é o modo de produção mais longo da humanidade, e que esse modo de produção, ele restabeleceu uma apropriação cultural também, no caso, que vai fazer com que a dança ela não esteja disponível para a classe trabalhadora. Então, por exemplo, uma aula de jazz, uma aula de tango, uma aula de balé clássico, certo? Ela acaba não acessando a escola. E como que essa dança ela vai entrar na escola? Ela geralmente vai de forma espontânea. Ela adentra a escola nas datas comemorativas. E esse não é o trato da dança, porque aí a gente vai perder o foco de como esse ensino pode adentrar a sala de aula, de como ele é tratado pedagogicamente para estabelecer o currículo da educação física no ensino médio. Então, assim, os nossos estudantes no ensino médio, a gente vai partir do princípio que vocês já têm condição de fazer generalizações diante da sua realidade e que vocês podem dar saltos qualitativos. Se vocês podem dar saltos qualitativos, nós vamos começar a estabelecer nexos entre a história da dança. Eu posso citar como exemplo, supor, como se dá a história da dança clássica, que país que começam as danças, quais são os países que começam as danças clássicas, quais são os ícones, né, as pessoas que preconizaram a dança clássica, quais são os movimentos básicos dessa dança clássica. Então, assim, esses conteúdos adentram a escola. Diante de alguns pesquisadores, como o brasileiro, e também nas nossas pesquisas do LEPEL, a gente observa que não, que geralmente vem as danças espontâneas e as ações midiáticas. As ações midiáticas, o grande mercado do capital, é o que vai adentrar a escola e acontece uma negação deste conhecimento. E aí, quando você traz esse tipo de discussão, é importante que os alunos eles tenham esse conhecimento, que ele é um patrimônio da humanidade, mas que nem todos têm acesso de forma qualificada, pedagógica, sistematizada, e que a escola ela deve ter essa função. Então, toda essa discussão sobre a questão do que é a dança, são classificados, ela remete formas, como você coloca, que as danças elas se dão a partir de seus continentes. E para fazer essa discussão sobre o que são danças de matrizes africanas. O que são? Então, vamos lá. É importante estabelecer para os nossos estudantes, assim, a gente trabalhou o geral, o que são danças, o que é dança, né? Então, nós temos diversos estilos de dança. E agora nós vamos para uma especificidade que são as danças de matrizes africanas. As danças de matrizes africanas são todas as danças que têm origem no continente africano e também que têm origem na diáspora africana. Vamos explicar o que são diásporas africanas. São todos nós que nascemos, somos descendentes de africanos e nascemos nos diversos continentes. Então, nós sabemos o quê? Que no Brasil, a formação da sociedade brasileira, ela se constitui, né, pelo
indígena, que são os donos da terra, são os nossos primeiros habitantes, são aqueles que sempre estiveram aqui. Nós temos os europeus que vêm para aqui para explorar as nossas terras, que vem a colonização, e trazem os africanos, né, nessa trajetória do processo de colonização e escravização do povo negro em África para o Brasil. Então, a partir disso, nós que nascemos, né, a partir da descendência desses africanos, fazemos um dos povos em Brasil que somos a diáspora africana. Óbvio que a partir daí nós temos uma grande conjunção de vários grupos étnicos que vieram nesses navios, que são os jejes, os bantus, os yorubás, os haussás. E esses grupos étnicos, por isso que a gente fala, em África são várias culturas, são várias matrizes. Então não dá para você falar dança de matriz africana. Então por isso, matrizes africanas, pela diversidade dos seus grupos étnicos, pela diversidade das suas línguas, pela diversidade da sua cultura. Então cada um deles, eles vão se fundamentar por seus símbolos, por seus signos. Então essa dança de matriz africana que se constitui a partir de Brasil, e que nós vamos, sabe, buscar referências como Nadir Nóbrega, certo? Eu vou ler o nome do livro para não ficar ruim na hora da aparência, que é Sim Negona, Sou Negona, Sim Senhora, da professora Nadir Nóbrega. Ele pode ser acessado por estudantes do ensino médio? Sim. Eu não digo que, de repente, o professor de educação física ou a professora usasse como ele todo, mas poderia fazer recortes desse livro justamente para trazer a dança dos blocos afros. Essa dança dos blocos afros, que é tão transcendental e que emerge dentro da nossa Bahia, que nós temos os blocos afros, o Ileaê, o Olodum, os Filhos de Gandhi, o Cortejo Afro, o Malê de Balê, os blocos de afoxés. Então, esses blocos, eles têm uma simbologia que vão fundamentar o que vem a ser esse gestual, esse movimento, essa tradição, né, da matriz africana a partir dos seus ritmos. A exemplo, o Olodum. O ritmo do Olodum é um samba reggae. Então, os movimentos, o trabalho dessa dança de matriz africana do Olodum são movimentos mais marcados. Geralmente a gente vê nas ruas como é que aquele grupão de pessoas dançam, são aqueles movimentos repetitivos e marcados. Se a gente for pensar no Ileaê, são movimentos de chamada e resposta, e que traduz uma fundamentação a partir dos deuses dos deuses e deusas africanas, que justamente se fundamenta a partir da dança afro tradicional, que temos como referência a professora, que já é falecida, Mercedes Batista, foi a primeira dançarina afro do balé municipal no Rio de Janeiro. E temos o professor King, que é um ícone, também faleceu, acho que se não me engano, há 2 anos aqui na Bahia, que é uma referência da dança afro a partir da nossa fundação cultural, dos seus trabalhos na Bahia. Essa dança afro que eles sistematizavam para a gente entender como chegar na dança de matrizes africanas é especificamente o arquétipo dos deuses e das deusas. Esses deuses e deusas, a exemplo, quem é a deusa Oxum? Ou quem é a deusa Inhaçã? Nós sabemos que a deusa Inhaçã é a que trabalha com os raios, que está na guerra, simboliza uma mulher forte. Esse arquétipo, esses símbolos, signos dela, estarão justamente fundamentando todo esse gestual da dança afro-tradicional. E assim, com cada deus e cada deusa. Ora, por que dança de matrizes africanas? Porque esses arquétipos, eles são ressignificados no decorrer da humanidade.
na diferenciação, no desenvolvimento do modo de produção. Esse modo de produção, nós vamos compreender o quê? Existe apenas a dança e os deuses africanos? Será que todo mundo que dança afro só pensa dançar afro, né? Por conta dos deuses e deusas africanos? Não, não. Então, nós vamos justamente perceber que nós temos as danças circulares, que é uma segunda classificação de danças de matrizes africanas, danças circulares que vão partir das manifestações, como o samba de roda. O samba de roda ele é dividido enquanto ritmo no samba de roda e no samba chula. Mas ele tem uma maneira específica de se dançar, existe toda uma tradição para entrar na roda, compreender que existem movimentos básicos para entrar na roda, que a gente tem que obedecer, uma ancestralidade da umbigada, que não pode todo mundo entrar na roda de vez. Então, como diria Riachão, xoxuá, cada macaco no seu galho. Certo? Então, as danças circulares, a gente tem toda uma trajetória que tem que se obedecer. E aí, o samba de roda, ele é uma dança circular genuinamente típica, né, que nasce no Nordeste, principalmente no nosso recôncavo da Bahia. Porém, nós temos também o tambor de crioula no Maranhão. Nós temos o coco, que é originário do Pernambuco e Sergipe. Nós temos, é claro, não posso esquecer, né? Nós temos o jongo do meu Sudeste, lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e o batuque em São Paulo. São essas danças circulares, só para a gente ver a diversidade de conteúdos que nós podemos absorver no ensino médio. Então, não nos faltará conteúdos para o trato com o conhecimento da dança e muito menos das danças de matrizes africanas. Outra classificação são as danças urbanas. As danças urbanas é o que nós chamamos de danças de matrizes africanas contemporâneas. Certo? Essas danças contemporâneas que acontecem, né, nas nossas comunidades. Então, nós vamos ter o African Dance, que tem o Cuquerê, e outras na Angola, no Senegal. Nós temos aqui na Bahia, querendo ou não, o pagodão, o hip hop, o funk. Então, são danças urbanas que, se trabalhado de forma, levando em consideração a sua ontogênese, a sua historicidade, qual a sua contribuição enquanto um movimento social e político. Por exemplo, a história do movimento hip hop, ele não traz apenas a dança. É compreender que são corpos, que são, né, sujeitos que estão enclausurados dentro das suas comunidades por conta do capital, e que esses corpos, eles se rebelam contra as contradições do capital, contra a exploração humana, contra a exploração da classe trabalhadora. Então, a gente observa a importância de acessar a dança enquanto sócio histórico, principalmente a dança de matrizes africanas, porque ela vai retratar uma subversão do povo negro, enquanto resistência da sua cultura. E aí dá para perceber na sua fala, e eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa questão da importância de crianças e jovens aprenderem a dança, que ela não está desconectada com a realidade. Bem, a gente tem que estabelecer, assim, que o que é um ponto importante, que a partir da dança, ela pode conhecer uma história de mundo, não só a realidade dela, como também a realidade de outros, certo? Outra compreensão é a luta, principalmente da dança de matrizes africanas, a partir do estudo da dança de matrizes africanas, você pode ter a luta de uma pauta antirracista. Mandela já dizia que uma criança, ela não nasce racista, ela se torna racista.
Então, como é que ela se torna racista? Ela se torna a partir das suas relações sociais. Isso a gente aprende a partir de Vygotsky, a gente aprende a partir do desenvolvimento humano. Então, ter o acesso a um patrimônio sócio-histórico-cultural é justamente ter a condição de ter uma possibilidade de pessoas mais livres, de pessoas que podem lutar, né? Crianças que vão lutar, que vão crescer, vão se tornar adultos melhores, e crianças que vão se tornar adultos que têm justamente um panteão cultural de elevação para o seu desenvolvimento humano, de criar estratégias e mecanismos de sobrevivência nesse mundo. Muito bom. Quando a gente fala sobre a questão de trabalhar a questão da dança na escola, como é que você observa isso com a sua experiência? Como é que você vem desenvolvendo seu trabalho na escola com as danças de matrizes africanas? Nós temos um grande, um enorme desafio, porque, primeiro, nós sabemos que a cultura, a história e a cultura africana e afro-brasileira, ela sempre foi negada nos nossos currículos escolares. Então, a primeira coisa que, muitas das vezes, dentro da minha experiência, que os estudantes dizem quando eu começo a trabalhar com a dança, tem a questão do ritmo, do atabaque. E aí fala, lá vem a macumba. Isso é muito complexo, porque a gente não está tratando de religião, a gente não está tratando de fé, nós estamos tratando de cultura. E isso se coloca de que forma? Que nós vamos viver aqui. Nós temos um grande ataque da intolerância religiosa, nós temos um grande ataque da negação da história que não é contada nos currículos escolares, tanto a verdadeira história africana, como, por exemplo, a história da África, ela não começa a partir de que o negro chega e a negra escravizados no Brasil. Nós temos que compreender que a África é o continente, ele é o berço da humanidade, e além do berço, isso é provado, gente, cientificamente, meu povo. Nós não estamos aqui falando de achismo. Eu tenho a minha experiência na educação básica, mas eu estou me pautando na ciência. Ciência é essa que nós vamos ter como referência a história geral da África. É um livro de 8 fascículos, apesar de não ser direta. Como é que ele é diretamente trabalhado na educação? Não para os estudantes ter um acesso direto a todos os fascículos deles, mas com recortes de saber quem foi determinada dinastia, nós podemos saber a história do Egito, compreender que em África, né, nós temos grandes potencialidades na química, na tecnologia, e que a dança, e que nos treinamentos militares. Então, isso está na história, e nós podemos partir desse propósito, desse trato, através de vídeos e buscando essas discussões, interlocuções com os nossos estudantes. Então, você sabe qual é a verdadeira história da África? A realidade deles, muitos deles falam, a África é um país, tem a questão da visão mítica da África. Qual é essa visão mítica? A savana, o Tarzan. Então, isso é muito complexo. Então, os nossos desafios, quando traz a dança de matriz africana, se a gente não contextualiza com a verdadeira história de África, que ela merece o seu destaque, certo? Nós não vamos ter condições de ter uma possibilidade de avançar dentro desse conteúdo. Então, esse é um dos desafios. O outro desafio é fazer valer, né, uma legislação da educação, que é a Lei 10.639, e que ela não nasce apenas em 9 de janeiro de 2003. Existe todo um contexto de ações afirmativas, que é que vem uma luta travada pelo movimento social do movimento negro. Então, a dança, nesse contexto, o teatro negro de Abdias do Nascimento, eles vêm como todo um patrimônio de resistência
para que possa ter uma interlocução também com a juventude de buscar esse debate? Você fala sobre a questão da Lei 10.639. E aí, no país como o Brasil, que a população negra enfrenta o preconceito no seu dia a dia, o Salvador é considerada a cidade mais negra do Brasil. Como é que você faz essa avaliação da importância da juventude ter o conhecimento da lei e como isso contribuiu para, por exemplo, você que trabalha dentro desse universo da questão africana, desenvolver seu trabalho com os alunos da escola pública? Já falei que a lei é um marco histórico, né? Então, todo esse contexto da luta, dá para dar continuidade a essa resposta, da luta do movimento negro, ele vai se retratar em ações afirmativas. Então, nós temos duas ações que é muito importante para o ensino médio. Posso acender a luz? Sim. É rapidinho. Certo? São duas ações afirmativas para a educação importantes para o ensino médio. Uma é a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. E é bom também pontuar que mais tarde nós temos também a Lei 11.645/08, que torna também obrigatório o estudo e a história indígena em todos os estabelecimentos de ensino no Brasil, seja ele privado ou seja ele público. Então, com isso, a gente já diz, a pauta antirracista, a pauta de tornar verdadeira nos livros didáticos e também no nosso currículo escolar, ela é uma pauta que ela traz o vínculo antirracista da produção do conhecimento, da gente descolonizar essa produção do conhecimento e compreendendo que a escola ela tem a sua função social. Então, é por isso que o professor, a professora de educação física, ao dar a sua aula, ela também tem que se comprometer, né, e na elevação do padrão social e psíquico da nossa classe trabalhadora. A outra questão é a lei de cotas, que é importante para o ensino médio. Nós sabemos, já que a Bahia e Salvador, nós podemos dizer que é um dos estados mais negros, né, do nosso país, bem, nós temos cota social para adentrar as universidades através do Enem, nós também temos cotas quilombolas, nós também temos cotas indígenas e nós também temos cota racial. Então, assim, quando a gente pensa que na luta antirracista da ação afirmativa, muitos acusam a gente, estudantes, que nós somos preconceituosos, nós não somos. Pelo contrário, a nossa luta pautou a inclusão de muitos. Tanto com a interseccionalidade social e quanto na interseccionalidade dos grupos étnicos que sempre tiveram prejudicados na formação da sociedade brasileira. Então, isso é muito importante que a gente tenha esse destaque. E a educação para as relações étnico-raciais, a partir da Lei 10.639, ela, querendo ou não, ela vai provocar na escola, através de seus professores, uma reflexão. Reflexão essa, junto com estudantes, que nós temos que pensar assim, por que você tem dificuldade quando estabelecer conceitos, principalmente de quando se tratam da história e da cultura de África? E aí, como exemplo, por exemplo, se eu pergunto, já tenho essa experiência, eu já perguntei para vocês, antes de iniciar a aula, né, sobre danças de matrizes africanas, o que são danças de matrizes africanas para vocês? Muitos respondem, é candomblé. Não é candomblé. Tudo que tem o atabaque é macumba. Não é macumba. E a gente parte disso do quê? De como
os nossos símbolos africanos. O que é o atabaque? É um instrumento. E poucos sabem que a macumba também é um instrumento. Que no século é justamente isso, que a macumba é um instrumento e por ser tocado, todas as vezes que a polícia chegava nos terreiros, isso lá, final do século XIX, início do século XX, tudo sobre a cultura negra era também dado como vadiagem. E existia a lei de vadiagem no Brasil. Então, negros e negras não podiam proliferar a sua religião, negros e negras não podiam treinar capoeira, negros e negros não podiam fazer samba de roda na rua, porque era vadiagem, porque aquilo não era coisa de pessoa sensata. Então, se não era coisa de pessoa sensata, bem, vamos demonizar. E com isso a gente cresce, né? Com a identidade de que tudo que é do negro, tudo que é do indígena não é clássico. O que é clássico é apenas a cultura do colonizador. Bem, conhecer a Europa é importante, sim, porque é um patrimônio sócio-histórico que não deve ser negado. Mas conhecer também a África e a sua diáspora é importante? Sim, porque também é um patrimônio sócio-histórico que não deve ser negado. E a educação, ela tem essa possibilidade dessa luta contra a demonização dos nossos símbolos. Professora Josiane, muito obrigada pela sua participação, foi muito boa, trouxe toda essa discussão de dança, de matrizes africanas, que ela não está desconectada com o contexto histórico, sócio-histórico, de trazer esses elementos, de contribuir para a formação dos nossos alunos. Os alunos têm essa necessidade, eles precisam ter acesso a esse conhecimento de forma sistematizada, pedagógica. Muito obrigada por trazer um pouco dessa sua experiência para esse momento que a gente tem a intenção de socializar futuramente. Eu quero agradecer por esse momento, pedir que nesse momento de pandemia, por favor, vamos cumprir o isolamento social. Eu sei que é difícil, mas a gente tem essa necessidade para que nós possamos continuar em luta por uma educação melhor, para que nós possamos voltar às nossas aulas. Não seremos os mesmos e as mesmas, é muita coisa envolvida nesse processo, mas eu quero dizer que nós estamos aqui preparados, estudando e querendo fazer o melhor para dar continuidade por uma luta por uma educação de qualidade, laica, democrática, nesse Brasil, porque a gente precisa. E juventude, a gente precisa de vocês. Muito bom, muito obrigada.